Neste vídeo vamos tratar de uma matéria de fiscalidade, muito concretamente IVA, a localização das prestações de serviços, as regras gerais do artigo 6º do Código do IVA. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para tratar desta questão, eu vou começar por ler uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 31 de outubro de 2020, parte da manhã, versão A. Nesta questão, para nós resolvermos e para localizarmos uma prestação de serviços, nós temos que, na questão 31, a YYY GmbH, uma empresa registada para efeitos de IVA na Alemanha, exerce a atividade de consultoria de gestão, tendo faturado à ZZZ Limitada, que é um sujeito passivo de IVA no regime normal, com sede no Porto, um serviço relacionado com um estudo de mercado realizado na Polónia, para onde a ZZZ Limitada pretende expandir a sua atividade. Portanto, nesta questão, nós temos um sujeito passivo, uma empresa da Alemanha, sujeito passivo, que presta um serviço de estudo de mercado a uma empresa portuguesa, também sujeito passivo de IVA, sujeito passivo em Portugal e que tem a sua sede no Porto. Estamos perante uma prestação de serviços entre um sujeito passivo prestador da Alemanha, e um sujeito passivo adquirente em Portugal, sujeito passivo em Portugal. Ora, no que se refere ao enquadramento para efeitos de IVA do referido serviço, uma destas quatro está correta. A operação é localizada em Portugal, sendo responsável pela liquidação do IVA a ZZZ Limitada, na qualidade de sujeito passivo de IVA, registada em Portugal, adquirente do mesmo. A operação é localizada na Polónia, uma vez que o estudo de mercado se reporta àquele país, local onde foi materialmente executado. A linha C, a operação é localizada na Alemanha, devendo a YYY proceder à liquidação do IVA à taxa em vigor em Portugal. E a linha D, a operação é localizada em Portugal, sendo responsável pela liquidação do IVA a YYY GmbH, devendo para tal registar-se para efeitos de IVA no nosso país. Esta é uma matéria que está relacionada com as regras de localização. Antes de tudo, localizar uma operação para efeitos de IVA significa determinar em que Estado-membro e, consequentemente, em que ordenamento jurídico com especial relevância para as taxas a aplicar, essa mesma operação será tributada. E estabelece assim, no Código do IVA, um conjunto de elementos de conexão que permite determinar o Estado-membro que tributará a respectiva operação. As regras de localização das operações em IVA, ou eventualmente em regime do IVA nas transmissões intercomunitárias, procura sempre responder a duas questões. A primeira é: onde é que a operação é localizada? Em que Estado-membro se localiza aquela transação do bem ou aquela prestação de serviços? E, uma vez localizada num determinado Estado-membro, quem tem a obrigação, nesse mesmo Estado-membro de localização da operação, de liquidar o IVA. Ora, do ponto de vista das regras gerais, nós temos duas regras gerais fundamentais. O artigo 6º do Código do IVA, esta é uma matéria que tem a sua base no artigo 6º do Código do IVA, muito concretamente no âmbito das prestações de serviços. O artigo 6º, número 6, a linha A, para as relações business to business e a linha B, para as relações business to consumer. Nós aqui estamos numa relação business to business porque estamos perante dois sujeitos passivos. Quando o prestador é um sujeito passivo de IVA e quando o adquirente igualmente é um sujeito passivo de IVA, ou seja, numa relação business to business, a operação é localizada no lugar da sede, estabelecimento estável ou domicílio fiscal do adquirente. Isto é o artigo 6º, número 6, a linha A. Já quando estamos numa relação business to consumer, em que o prestador é um sujeito passivo, mas o adquirente não é,
é não sujeito passivo, então nós localizamos a operação no lugar da sede, estabelecimento estável ou domicílio do prestador, conforme o artigo 6º, número 6, a linha B. Ora, na operação que nós temos em concreto, obviamente que, sendo o prestador uma empresa registada para efeitos de IVA na Alemanha e sendo o adquirente uma empresa registada em Portugal, no regime do IVA, regime normal, seguindo a regra geral e considerando que não estamos a entrar em exceções, porque este tipo de operação não envolve exceções, é que o artigo 6º tem várias exceções, mas aqui aplicamos a regra geral. A operação, ela é localizada pela regra geral, é localizada em Portugal, ou seja, o lugar da sede, ou estabelecimento estável, ou domicílio do adquirente, aqui é a mesma sede, e, portanto, esta operação ela é tributada em Portugal. Mas quem é que vai ter de fazer o respectivo pagamento do IVA? Aplica-se o mecanismo da autoliquidação denominado reverse charge. E este mecanismo consiste no facto de ser o adquirente ou o comprador a substituir-se ao prestador, ou também vendedor, na obrigação de liquidar o IVA. Portanto, vai ter de ser o adquirente, a empresa portuguesa, a tal ZZZ Limitada, uma vez que a operação é localizada em Portugal, é a empresa que, na qualidade de adquirente, ela terá de fazer a respectiva liquidação do imposto. Trata-se do mecanismo de autoliquidação. O adquirente terá de liquidar o IVA no Estado-membro onde é residente e onde entrega a sua declaração de IVA em função do seu regime de tributação. Este regime liberta a entidade vendedora ou prestadora de ter de entregar uma declaração de IVA em cada um dos estados dos adquirentes, sendo o adquirente aquele que terá a obrigação de liquidar o imposto na declaração periódica a entregar no seu próprio país, ou seja, a empresa portuguesa entrega a declaração periódica do IVA. Se a prestação de serviços for efetuada por um sujeito passivo de outros Estados-membros, que é o caso, a Alemanha, o valor da base é inscrito no campo 16, o imposto a favor do Estado, o IVA liquidado no campo 17, e depois, indo ao encontro das normas do direito à dedução do imposto, dos artigos 19 a 21 do Código do IVA, vai poder deduzir o IVA, sendo prestações de serviços no campo 24. Portanto, envolve o 16, base tributável, o 17, IVA liquidado, e o 24 para proceder à dedução, ao direito à dedução do imposto. Bom, na questão do exame, já ficou desde já verificado que, no que se refere ao enquadramento para efeitos de IVA do referido serviço, a operação é localizada em Portugal, sendo o responsável pela liquidação do IVA a empresa portuguesa, que é o adquirente, a ZZZ Limitada, na qualidade de sujeito passivo de IVA registada em Portugal, adquirente do mesmo, ou seja, inversão do sujeito passivo, reverse charge, autoliquidação, a A é a resposta correta. Podemos referir que, no caso português, se uma empresa portuguesa adquirir um serviço a uma empresa de outro Estado-membro, que é o que acontece aqui, a operação é localizada em Portugal, havendo lugar ao reverse charge. Nesse caso, a empresa portuguesa liquida IVA à taxa vigente no território português, tendo o direito à dedução do IVA autoliquidado desde que cumpra os requisitos gerais da dedução do IVA, conforme os artigos 19 a 21º do Código do IVA. E é aqui este enquadramento que nós utilizamos para resolver esta mesma questão. Já se uma empresa portuguesa prestar um serviço a uma empresa de outro Estado-membro, a operação é localizada nesse Estado-membro, havendo lugar a reverse charge, e, nesse caso, a empresa portuguesa está isenta de IVA. O prestador do serviço português deve fazer constar na fatura, a emitir, a menção IVA, operação não sujeita, artigo 6º, número 6, a contrário. E a operação deve constar da declaração recapitulativa, do ponto de vista declarativo na declaração periódica do IVA e depois na declaração recapitulativa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.